Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita apresentando para vocês mais uma obra da série ou da coleção Teologia para Todos, lançada pela Thomas Nelson em parceria com o canal Bible Talk. Rodrigo Bibo é um pastor, teólogo, e esse canal dele é maravilhoso. É só você ir lá no YouTube e colocar Bible Talk. Tem lá entrevistas, tá? Podcasts, pregações, palestras sobre diferentes assuntos. E o Rodrigo Bibo, ele sempre levou no seu programa, ou melhor, no seu canal, vários teólogos de diferentes vertentes cristãs. Então você tem uma pluralidade de teologias e você não fica engessado, amarrado, enjaulado, acorrentado em uma única linha de pensamento. E essa obra aqui, ou essa coleção, são 9 livrinhos. Eu não sei se vai ter outros, né? Tomara que tenha, porque é uma série maravilhosa. E desses 9 que tem até agora, eu tenho 6, tá? Tenho 6. Já fiz o review de 2, O Cristão Pode Beber, e o Destino Eterno dos Não Evangelizados. E dessa feita, estarei apresentando o terceiro aqui, ó, Como Deus é Um e Três ao mesmo tempo, do Pedro Pamplona. Pedro Pamplona. Muito bom esse camarada. Tem vários vídeos dele aí no YouTube, você pode acompanhar suas pregações. Enfim, o Pedro Pamplona, ele é pastor batista, mestre em teologia sistemática e escritor. É casado com Larissa, sua Lutien, e pai de Davi, Esté e Isabel. Tá aqui, ó. Teologia para Todos é uma coleção que responde perguntas essenciais para a vida cristã, ou a vida da igreja. E uma das perguntas é a Trindade, que é a doutrina mais complexa da teologia. E difícil também. Então, nesse livrinho maravilhoso, que tem aí, ó, 96 páginas, tá? O Pamplona, ele vai ser objetivo, coeso, consistente, explicando, tá, com facilidade essa doutrina para aqueles que têm dúvida. Muita gente tem dúvida, muita gente tem medo de questionar, porque não consegue compreender a Trindade, tá? Tem gente que de fato pensa que nós somos politeístas, porque se o Pai é distinto do Filho e o Filho e o Pai é distinto do Espírito, logo são 3 deuses. Mas não são 3 deuses que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que só existe um Deus, em essência, tá? Que em sua pluralidade, 3. Mas como compreender isso? Como entender isso? Tá? É um mistério, né? Hermann Bavinck, a sua famosa e extraordinária teologia sistemática, ele fala que a Trindade é a pérola que Deus entregou à igreja. Então tá aqui, ó, Deus é a Trindade e assim a igreja deve buscar conhecê-lo a fim de adorá-lo em toda a sua grandiosidade. Como eu falei, é uma parceria da editora Thomas Nelson com o canal Bible Talk. Canal maravilhoso, veja lá, do Rodrigo Bibo, para quem não conhece. Então aqui, ó, é um livro que você pode ler em uma única sentada, tá? Nos outros 2 vídeos que eu fiz, eu mostrei lá o resto da série, né? Só não tenho 3 dessa série, que é Teologia Esfria o Crente. O que Deus tem a ver com sexo? E Deus e a cultura pop. Só esses 3 que eu não tenho. Dos 9, né? Só tenho 6. Só tenho 6 porque eu gostei muito dos temas, né? Então vamos lá. Aqui você tem um sumário. Sempre você vai ter o prefácio da coleção Teologia para Todos. Tá? Aí tem a introdução ao assunto. A dádiva do mistério. Mas peraí, Elias, não foi revelado? Foi revelado, tá?
mas nós não conseguimos entender, tá, por completo, 100% essa doutrina. Isso não significa que nós não temos uma certa compreensão. Nós temos uma compreensão, mas não de tudo. De tudo, porque Deus é infinito. Deus é infinito e eterno. Ele vai dividir a sua obra em 3 partes. A primeira parte, a visão bíblica sobre Trindade. Aí ele explica aqui, ó, ele é sucinto, tá? E esse livrinho é maravilhoso porque eu tenho muitos livros sobre a Trindade. Inclusive fiz aqui uma live agora na segunda-feira, indicando 6 livros, 6 obras sobre a Trindade, tá? Obras maravilhosas, mas muitas dessas obras, às vezes os camaradas complicam, né? Que traz termos teológicos, técnicos, aí o cara se perde. Nesse livrinho aqui, como é 96 páginas, então ele é bem sucinto. Ele não enrola, ele vai direto ao ponto, ele dá a resposta que você quer. Então, o que é a Trindade? Revelação trinitária no Antigo Testamento, revelação trinitária no Novo Testamento. Parte 2, a unidade da Trindade. Como Deus é um? Como Deus é um? Aí ele vai trabalhar o monoteísmo bíblico. Como Deus é um? Homoousion. Isso aqui é um termo, tá, que foi criado no concílio de Nicéia, o primeiro concílio. E a palavra homoousion, ou homoousios, significa a mesma essência, a mesma substância. Tá? Deus tem uma essência. A sua essência é eterna, é divina. Em relação ao Filho, tá, a Cristo, ele tem a mesma essência, a mesma substância do Pai. Os mesmos atributos que o Pai tem, o Filho também tem. Por isso que o Filho também é Deus. Aí vem homoousion, divindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus é um? Aí fala da pericorese. O que é pericorese, Elias? A pericorese é um termo teológico que fala das relações íntimas entre as 3 pessoas da Trindade. Não há briga na Trindade, não há conflito na Trindade, não há desavenças. Há uma interligação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os teólogos chamam de pericorese. A parte 3, ele vai trabalhar a pluralidade da Trindade. Como Deus é 3, uma questão misteriosa. Pluralidade trinitária nas Escrituras, a geração eterna do Filho. E o capítulo 10 aqui, ó. Pluralidade trinitária nas Escrituras, a procedência eterna do Espírito. E a parte 4, para encerrar, a Trindade. Trindade, Evangelho e vida cristã. A Trindade e o significado da cruz, o abandono do Filho, um mistério que vale a pena explorar, e a Trindade como padrão para a igreja. Tá? São 96 páginas aí, ele explicando todas essas questões de maneira rápida. Então ele pega o tema complexo, o tema mais difícil da teologia, e explica de uma maneira fácil de se compreender. Deixa eu pegar aqui, ó, a parte 3. Vamos lá, a parte 3, página 48. Essa série é maravilhosa. Quem tem essa série sabe, né? Que ela é muito top. Ele começa citando uma frase, ó. Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Autor desconhecido. E é verdade. Uma frase verdadeira. Aqui no final do capítulo, no capítulo 7, ele fala assim, ó. Na Trindade temos 3 pessoas que possuem a mesma substância divina, ou a mesma essência divina, e habitam plenamente uma nas outras. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, o Espírito Santo está no Filho e no Pai, e o Pai e o Filho estão no Espírito Santo. Poxa, isso é complicado, hein? Porque fala da relação de uma, tá? Com a outra. A relação de todos os 3 trabalhando junto. Na salvação aí do homem.
Opa. Meu irmão bateu aqui no suporte. Vamos lá. Vamos lá. A pluralidade da Trindade. Parte 3. Capítulo 8. Como Deus é três, uma questão misteriosa. Ele começa falando, ó. Perguntar como Deus é três, a princípio, pode parecer meio óbvio. Se Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas divinas, então temos três pessoas que são exatamente isso. Três pessoas. Pronto. Capítulo encerrado. Será? Claro que não. Parece ser óbvio quando pensamos em termos humanos, mas nada é tão óbvio assim quando pensamos em termos trinitários. Olhar para as pessoas da Trindade e conseguir distingui-las uma das outras não é tão simples quanto parece. Essa é uma questão de muito debate teológico. Para explicar melhor, vamos fazer um exercício meio filosófico e meio imaginativo, a partir do que vimos no capítulo anterior sobre a unidade da Trindade. Imagine comigo. Você acabou de entrar numa sala e lá estão três pessoas. Lá estão três pessoas. Paulo, Fernando e Esther. É instantâneo, você as vê e sabe que ali estão três pessoas distintas. Como isso acontece? Como seu cérebro entende essa realidade? Há algumas explicações. Em primeiro lugar, a criação de Deus numa realidade de espaço-tempo nos permite distinguir pessoas com extrema facilidade. Ao entrar na sala, você percebeu a presença de três pessoas porque viu três corpos humanos em três locais diferentes. Paulo estava no centro, Fernando do seu lado direito e Esther do seu lado esquerdo. Essa realidade corporal no espaço da sala comunica rapidamente ao seu cérebro que você está diante de três pessoas. Portanto, ao olhar para duas ou mais pessoas, você sabe que uma está aqui e outra ali. Sabe então que uma pessoa é distinta da outra porque seus corpos no momento da sua observação estão em lugares diferentes. Mas isso não se aplica à Trindade. Deus está fora dos limites espaciais. Deus é espírito. Na eternidade, antes da criação, não havia matéria criada e Deus já era Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito. Pai, Filho e Espírito existiam em plena unidade fora do espaço-tempo. Mesmo com a encarnação do Filho e sua existência posterior em corpo, a questão ainda não fica resolvida, pois aprendemos que, pela pericorese, que é essa relação íntima entre as três pessoas, quando olhamos para o Filho encarnado, olhamos também para o Pai e para o Espírito Santo. Então você olha para uma pessoa, você vê as três ao mesmo tempo, que habitam plenamente nele. Sendo assim, ao entrar numa sala em que Pai, Filho e Espírito Santo estão, não conseguiríamos distingui-los apenas pela observação de corpos que ocupam locais diferentes ao mesmo tempo. Ele vai explicando, né? Muito bom essa analogia que ele faz. Aqui ele vai explicando, vai falando. Deixa eu correr, mostrar mais coisas aqui, ó. Se por questões de corpos em locais diferentes no espaço, não é possível identificar as três pessoas distintas da Trindade. Que tal usar o tempo? Ao entrar na mesma sala e olhar para Paulo, Fernando e Esther, posso saber que são pessoas diferentes porque Paulo é uma criança, Fernando é um jovem adulto e Esther é uma idosa. Mesmo ignorando, se fosse possível, que são três corpos diferentes em locais diferentes, poderíamos distinguir essas três pessoas pelo fato de possuírem idades diferentes. Eles nasceram em momentos diferentes, cada um possui sua própria certidão de nascimento. Se existia um tempo em que Esther existia e Fernando e Paulo não existiam, e um tempo em que Esther e Fernando existiam e Paulo não existia. Concluímos que Esther, Paulo e Fernando são pessoas distintas. Isso é óbvio, mas também não funciona com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, sempre existiram e sempre vão existir. Nunca houve nem haverá um tempo em que qualquer um deles existiu ou existirá sem o outro. Eles estão acima do tempo e o tempo não pode distingui-los. Portanto, não há distinção espacial e temporal na Trindade. Por isso que é eterna, né? A Trindade é eterna, sempre existiram.
Também não há como levar a Trindade para uma delegacia e fazer uma análise da digital ou da íris de cada um. Só Jesus tem corpo e faltaria evidência sobre os outros. Mas, e se mesmo assim fosse possível fazer um exame de DNA na Trindade? Viaje comigo bem forte agora. Imagine que alguma máquina do tipo caça-fantasmas pudesse segurar o Pai e o Espírito, retirar um pedaço deles e analisar a composição deles. Sabe o que encontraríamos no resultado desse teste de DNA? Conclusão: homoousios. O que é isso, Elias? Iria comprovar que eles têm a mesma substância, a mesma essência. A mesma essência do Pai é a essência do Espírito Santo. A mesma essência do Espírito Santo é a essência do Pai. Não há diferença. Não há DNA diferente. São iguais. São iguais, são eternos e absolutos. Tá? Eles têm a mesma substância e esse tipo de teste, se esse tipo de teste fosse comparado com a substância do Filho, lá estaria a mesma conclusão. Eles são iguais. Pai, Filho e Espírito Santo são plenamente iguais em espaço, tempo e substância. Como então podemos afirmar que existem três pessoas distintas na Trindade? Como podemos fugir da heresia modalista que afirmou que Deus é uma pessoa que se manifesta de modos diferentes? Sim, precisamos afirmar as distinções trinitárias de forma convincente. A ortodoxia cristã precisa sustentar tanto a unidade como a pluralidade trina de Deus. Chegou a hora de analisarmos as distinções entre Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos começar com importantes conceitos históricos. As relações trinitárias. A patrística foi a era de ouro da produção teológica sobre Trindade. Esse é o período histórico que vai do final do primeiro século ao final do oitavo, e ficou marcado pelos escritos, apologias, ideias, debates e concílios dos pais da Igreja, como Irineu, Tertuliano, Agostinho e outros. No quarto século, no ano 325, o Concílio de Nicéia reuniu centenas de bispos cristãos para debaterem o arianismo. Robert Letan resumiu o ensino diário em 5 pontos. Ário, para quem não sabe, foi um presbítero grego, lá de Alexandria, que começou a ensinar que houve um tempo na eternidade em que o Filho, Cristo, não existia. Só existia o Pai. Então, houve um tempo na eternidade que só existia o Pai. E o Pai cria o Filho. Então o Filho é criado, não é eterno. E ao criar o Filho, o Filho agora passa a ajudá-lo, a auxiliá-lo. E esse Filho é a mais excelsa criatura. É a mais bela criatura. Isso gerou debates que culminou no primeiro concílio, o Concílio de Nicéia, que foi conclamado pelo imperador Constantino na época. Então, estou resumindo aqui o arianismo, né? A heresia. Essa heresia até hoje é defendida, pelos testemunhos de Jeová, que fala que Deus é um Deus, Jesus é um Deus menor, foi criado. Isso é um absurdo, Robert Letan resumiu o ensino diário em 5 pontos. Eu tenho aqui o livro do Robert Letan, sobre a Trindade, muito boa, por sinal. Primeiro, Deus é solitário, sendo o Pai somente. Segundo, o Filho teve uma origem, ex nihilo, que é a expressão ex nihilo, que significa a partir do nada. O Filho teve uma origem, Houve um tempo em que ele não existia e foi criado pela vontade de Deus. Terceiro, Deus fez uma pessoa quando desejou criar. Ele criou por um intermediário. Então só existia o Pai e o Pai cria o Filho. Segundo Ari, o herege. A palavra, ou seja, o Filho, tem uma natureza mutável, mantendo-se bom pelo seu livre-arbítrio. Quinto, a substância do Pai, ou a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo são diferentes uma das outras. Então, só o Pai é eterno. O Filho não é eterno. O Espírito não é eterno. Só o Pai é absoluto. O Filho não é absoluto e o Espírito não é absoluto, segundo Ari. Só o Pai é imortal. 1 Timóteo 6,16 fala isso, no sentido que o Pai não herdou de ninguém.
a imortalidade. O Filho e o Espírito são imortais porque recebeu do Pai. Olha a heresia. Tá? E essa heresia foi condenada no primeiro concílio de Nicéia. E Ario era muito inteligente, né? Era um presbítero. Felizmente, né, graças a Deus, essa doutrina foi negada e considerada anátema, maldita. O credo escrito em Nicéia é tão fundamental para a ortodoxia trinitária cristã que repetirei a citação de sua primeira parte com a adição feita no Concílio de Constantinopla em 381. O Concílio de Constantinopla tratou sobre a divindade do Espírito Santo e foi o segundo concílio ecumênico. Tá? Mesmo depois de Nicéia, o arianismo continuou em debate e a questão sobre a divindade do Espírito Santo também ganhou foco. Por isso foi necessário um novo concílio em Constantinopla, que aprovou e repetiu Nicéia, acrescentando mais textos sobre o Espírito. Esse credo ficou conhecido como Credo Niceno Constantinopolitano. Aqui está ele, eu não vou ler por causa do tempo. Então, cada um tem suas funções. Cada um tem as suas funções. O Filho tem a função dele, tem as suas funções. O Pai, suas funções. E o Espírito Santo, as suas funções. Tá? Que o capítulo 9 ele vai trabalhar sobre pluralidade trinitária nas Escrituras. A geração eterna do Filho. O Filho, ele é eternamente gerado. Em que sentido? O Filho, ele não foi criado, ele foi gerado. Há uma diferença. Que ele vai explicar essa questão. Tá? Ó, primeiro momento, pai e filho. Aí o famoso texto que comprova essa relação eterna, né? É João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra, o logos, tá? E o logos estava com Deus, estava face a face com Deus, e o logos, a palavra, que é Cristo, era Deus. Então o evangelho de João é o principal evangelho que traz Jesus como Deus, né? E fala da sua eternidade. Que ele vai explicar de forma extraordinária, João capítulo 1, versículo 1. Depois vem aqui o segundo momento. Eu hoje te gerei, citando o Salmo 2, Hebreus 1:5, Atos 13:33, Hebreus 5:5. O que significa essa expressão, eu hoje te gerei? Gerar não é criar. Ele vai explicar aqui. Terceiro momento, monogênes, o monogênes, tá? O único gerado, que é a palavra que aparece lá em João, tá? Ele é o único gerado. Show de bola. Ele é o único da mesma espécie e o único gerado, né? Ele vai explicar essa palavra aqui, ó. Show de bola. Depois, a Trindade é tão grandiosa que explorar suas belezas requer um grande esforço intelectual. Isso é verdade. Quarto momento, João 5:26. Ele vai explicar. É show de bola, né? E aqui ele termina, né? Citando. A doutrina da geração eterna não estabelece o ponto no tempo em que a relação começou, mas estabelece a forma pela qual a relação sempre existiu. A relação entre pai e filho, né? De Espírito Santo. Pluralidade trinitária das Escrituras, a procedência eterna do Espírito, que procede do Pai e do Filho. Ele vai explicar.
parte 4. No amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo, que é a bênção apostólica, né? Está contida toda a salvação dos homens. Herman Bavinck. Foi um grande teólogo, né? Fantástico. Foi ele que falou que a Trindade é a pérola que Deus entregou à igreja. A Trindade e o significado da cruz. É o capítulo 11, né? E por aí vai. Tá? O Evangelho revela a Trindade. Não dá para pregar o Evangelho sem a Trindade. A Trindade faz parte da vida cristã, da oração cristã. Nós oramos impulsionados pelo Espírito, tá, ao Pai. E quem nos leva em oração ao Pai, nosso intermediário, nosso mediador, é Cristo. Então nós oramos impulsionados pelo Espírito Santo, pela mediação do Filho ao Pai. Então tudo envolve a Trindade. Então, se vocês gostaram desse livro maravilhoso, esse livrinho precioso, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.